galera! Estamos mais uma vez ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Vamos juntos com um novo quadro, né, que estreamos hoje, nesta quinta-feira, para tratar aí com os nossos internautas, com os nossos inscritos aqui no meu canal do YouTube. E eu tenho a honra, tenho a alegria de voltar a contracenar o bom futebol, principalmente, que é muito bom, né? A gente lembrar dos grandes feitos, dos nossos grandes jogadores ao longo das décadas, né? E tivemos jogos históricos. Então, a cada dia da semana, eu trago aqui nesse horário, nesse espaço, um conteúdo específico no nosso duelo de gigantes, né? São 4 dias por semana que eu trago um duelo de gigantes, né? Segunda-feira, com Ademir Quintino, a gente tem Entre Porcos e Peixes, que traz toda a memória do grande clássico Palmeiras e Santos, né? Às quartas-feiras, a gente tem o Derby em Foco, que foi ontem. Aliás, podia nem ter tido. Rodrigo Vessone e eu falamos de Palmeiras e Corinthians, né? Que para muitos é o maior clássico do mundo. Sexta-feira, que é amanhã, vamos estrear o quadro Choque Rei em Alta Voltagem. Eu e o Daniel Perrone, que é um grande São Paulino, tem um super blog do São Paulo, sabe tudo do São Paulo, e vai ser também um papo muito legal para a gente resgatar a memória do Choque Rei. E hoje, quinta-feira, vamos sempre trazer grandes confrontos de equipes de São Paulo contra equipes do Rio de Janeiro. E aí, cada um de nós, Bernardo Ramos, vai trazer toda semana um confronto. Você escolhe um, eu escolho outro, e a gente troca figurinhas em relação aos dois confrontos. Mas primeiro eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite de primeira, você nem titubeou, na hora você falou tá fechado, né? E queria que você falasse aqui com os nossos amigos que estão neste momento nos acompanhando, Bernardo. Bom, fala aí, Alex Miller. Bom, já que você fez essa introdução, eu sou obrigado a falar aquilo que eu sinto em relação ao amigo também, né? Já falei várias vezes fora do ar e faço questão de falar no ar porque você é um cara sensacional, que está sempre com essa cara, dentro ou fora do ar, transmitindo energia boa para todos nós, né? Eu tenho um caso pessoal aqui que eu não vou revelar porque é muito... eu gosto de manter no fundo do coração, mas que o Alex Miller, ele me deu uma alegria, ele me deu luz, não só alegria, né? Então ele é isso aí, é isso que você está vendo aí, o Alex Miller dentro do ar e fora do ar. Então, assim, seria muito pequeno da minha parte rechaçar um convite tão nobre de um cara tão legal, tão competente e com uma ideia mais legal ainda, né, da qual eu sou um entusiasta. A gente também vai botar espelhado no meu canal do YouTube essa conversa aqui, que esse quadro é maravilhoso. E fico mais honrado ainda, Alex, de estar no meio desses craques aí, né, aos quais você se referiu, Ademir Quintino, Vessone, Perrone. Pô, é só nego bom. Então, isso acho que dá mais ainda lastro aqui para minha empolgação, né? E, claro, a gente não vai falar só do Flamengo, quando a gente fala de Rio de Janeiro, nessa nossa ponte aérea, né, que é rapidinha, muito mais rápido que esse voo Rio-São Paulo. A gente vai falar de outros times também, mas hoje a gente começa com o Flamengo, que é uma mera coincidência, assim como é uma mera coincidência esse cenário é atrás do Alex Miller. Não, isso aqui é uma coincidência, né? Sem querer, eu nem tinha percebido aí. Você que me chamou a atenção, que lá atrás tem algumas coisas de cores verde e branca, mas de qualquer forma, essa é a realidade, como eu nunca escondi de ninguém, porque eu não gosto de me esconder, eu gosto de sempre ser aberto, transparente, então eu falo realmente aquilo que eu sinto e que eu sou. E desde que eu comecei minha carreira no jornalismo, há quase 25 anos, eu nunca escondi, né, que eu sou palmeirense. E para uns isso soa de um jeito, para outros isso soa de outro jeito, mas como as opiniões sempre serão divergentes, então cada um que seja verdadeiro, cada um que seja você mesmo e tente mostrar essa sinceridade no dia a dia, né? Então, para mim, só ajudou, viu, Bernardo? Só ajudou eu falar que eu sou palmeirense e sempre fui, porque como repórter de campo, principalmente, né, e de setoristas de clubes, eu cobri muitos anos da minha vida o Corinthians, por exemplo, aquele Corinthians de Marcelinho, Vampeta, Rincon, Ricardinho, Gil, Luizão, aquela geração super campeã. Eu estava no Maracanã, inclusive, quando o Corinthians foi campeão mundial em 2000, né, contra o Vasco. Eu cobri o dia a dia do Corinthians. Eu passei alguns anos indo todos os dias no Parque São Jorge, que era onde o Corinthians treinava. E ainda assim eu nunca escondi. E por nunca ter escondido que eu era palmeirense, é que eu acho que eu ganhei mais rapidamente a consideração e o respeito das pessoas do próprio Corinthians, dos jogadores, dos técnicos que passaram por lá, dos dirigentes, né? Porque
eles viam que o meu trabalho no ar, na Rádio Bandeirantes, sempre foi um trabalho que primava pela seriedade, né? Pela informação correta, nunca para criar casos, só para, eu sou palmeirense e vou plantar uma crise aqui no Corinthians para arrebentar com eles. Eu jamais, nunca passou pela minha cabeça fazer isso quando eu estava no horário do meu trabalho, fazendo ali o meu trabalho. Então, com o dia a dia e as pessoas vendo como eu trabalhava, eu acabei ganhando, graças a Deus, a confiança das pessoas, o respeito, né? Por isso que eu posso ir hoje em qualquer clube e sou muito bem recebido pelos dirigentes de qualquer grande clube de São Paulo, às vezes mais até do que por algumas pessoas de dentro do Palmeiras. Assim, eu tenho uma. Eu acho que é irrelevante as pessoas saberem meu time, mas eu nunca escondi tampouco, né? Eu sou flamenguista. Porque, assim, né, Alex, se você milita no jornalismo esportivo, é óbvio que você tem que gostar muito daquilo que você faz e, predominantemente no Brasil, futebol. E se você gosta muito de futebol, cara, que é o mínimo para a gente exercer essa profissão, você tem um time, evidente, né? É o que você falou, assim, eu gosto até de expor isso para que a minha isenção também esteja exposta, né? Eu nunca vou só falar bem do Flamengo, eu critico o Flamengo, tem vários vídeos aí no meu canal em que isso tá claro, falo bem de outros clubes também, e eu tive problema uma vez, para ser bem honesto, que foi em 2016, quando o Flamengo e Palmeiras, lembra, em determinado momento, disputavam o Campeonato Brasileiro ali cabeça a cabeça. Sim. E em agosto ou setembro, Alex, que eu não me lembro ao certo, eu recebi a informação de que o Cuca não ficaria. E dei essa informação. Rapaz, eu tive que ficar uns 6 meses sem fazer jogo no Allianz Parque, foi uma coisa bem séria. Porque eles sabiam que eu era flamenguista e achavam que eu tinha plantado aquilo para estabilizar o Palmeiras, como se eu fosse capaz disso. O Palmeiras é muito maior do que todos nós. E aí, em dezembro, ele anunciou a saída. Um dia depois, aliás, do acidente da Chapecoense, uma semana depois, alguma coisa assim. Então, por um lado, eu fiquei feliz, porque a informação estava certa, mas eu fiquei chateado. Mas vida que segue, é isso aí. Trabalhar com isenção e mostrando sempre a nossa cara, né, Miller? É isso, Bernardo, é isso. Então, feitas as devidas introduções e apresentações aqui, o Bernardo Ramos, que eu costumo brincar que é o carioca mais paulista aí que eu conheço dentro do jornalismo esportivo, que já está aqui há um bom tempo, curte a cidade de São Paulo, né? Mas ele também nunca deixou de lado as raízes cariocas, inclusive no sotaque, né? E eu acho muito legal esse sotaque marcante do carioca, que por mais que a gente tente imitar, a gente não consegue, né? Fica um negócio até ridículo você ficar forçando a barra, o S, né? As coisas, né? A pasta de dente, o colégio, enfim. Então, no meu Instagram hoje, lá no Alex Miller 99, né? Eu até postei que a gente faria esse quadro agora aqui, o Eixo Rio-São Paulo, no meu canal do YouTube, e falei que me referi a você como o carioca mais paulista que eu conheço, e também falei no fim que, mas claro, cada um vai falar do seu estado, né? Afinal de contas, é o que justifica a gente estar aqui para fazer o Eixo Rio-São Paulo e cada um puxando a sardinha para o seu lado. Aí eu fiz uma ponderação, falei, ou melhor, eu fico com a pizza sem ketchup e o Bernardo Ramos com a pizza com ketchup. E na sobremesa eu como uma bolacha doce e o Bernardo um biscoito. Mais ou menos assim, para a gente fazer uma brincadeira entre alguns costumes do Rio de Janeiro e também de São Paulo, né, Bernardo? É isso aí, vamos nessa, vamos nessa. Agora, tem vários cariocas radicados aqui em São Paulo, né? Tem. Inclusive lá na TNT, no Esporte Interativo, lá, né, quando a gente faz ali os programas, os conteúdos, né? A boa parte hoje da equipe da TNT se transferiu do Rio de Janeiro para São Paulo. A gente tem lá o Jorge Igor, o Luiz Felipe Freitas, o Vitor Sérgio Rodrigues, né? Estou falando só das pessoas que aparecem no ar, no vídeo, na tela, né? Fora os diretores, fora os coordenadores, editores, produtores, enfim, gestores que também vieram do Rio de Janeiro e que estão radicados em São Paulo, né? E temos também lá figuras internacionais como o Pablo Milanini, que é o argentino mais brasileiro que eu conheço e que é o capitão aqui da nossa equipe técnica, que também presta esse auxílio tão valioso e precioso para fazermos essas lives aqui no meu canal do YouTube. O Pablo Milanini é um cara sensacional, com um coração do tamanho do mundo, né? E o Wilson, que está com a gente, o Robinho, o Paulinho. É muito legal ter pessoas queridas ao lado e que querem
ajudar você de coração. Quando você percebe sinceridade, né, quando alguém te estende a mão, é algo maravilhoso, e eu sou eternamente grato a essas pessoas que sempre estão à disposição para ajudar, né? E por falar nisso, eu aproveito, o Bernardo Ramos, você também tem o seu canal no YouTube, né? Você pode até falar como é que é exatamente o nome para as pessoas pesquisarem na lupa do YouTube e também se inscreverem no seu canal. E quem estiver aqui assistindo, quem clicou em algum link por aí nas redes sociais, não se esqueça de se inscrever aqui também no meu canal, que nós estamos começando aí faz uma semana, né? Em uma semana aí passamos dos 500 inscritos, e é assim que começa, devagarinho, a gente vai colocando os vídeos, vai colocando os conteúdos, né? E a gente agradece cada inscrição. Quando eu vejo lá o número lá que passou de 508 para 511, eu comemoro esses 3 porque é de um em um, e a gente faz para cada um com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, todo o trabalho desenvolvido, todo o conteúdo que a gente pensa, que a gente bola, planeja, projeta, a gente simplesmente não sai falando aqui, né? A gente vai e prepara as coisas, tudo muito bem pensado e sempre com muito carinho. Então se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, né? Ative as notificações. E o seu canal como é que chama? É Bernardo Ramos mesmo ou tem um nome específico? Bernardo Ramos, viu, Miller? Mas é isso aí, é trabalho de formiguinha. Exato, Não tem outra forma, né? E já que você falou de alguns cariocas radicados por aqui, eu tenho de fazer uma menção sempre ao amigo, e para mim, um dos jornalistas mais brilhantes, não só do Brasil, mas do mundo, Mauro César Pereira, né? Sim, também, que é carioca, né? E tá em São Paulo e nunca escondeu que torce pro Flamengo. Ah, não, escondeu um tempo e depois, enfim, não deu mais para esconder, mas aí acabou seguindo em frente, né? E trabalha com você na Bandeirantes, ou estava na Bandeirantes, não sei como é que ficou a situação, de qualquer forma, eu me lembro de ter ouvido antes da pandemia aí estourar, né? O Mauro César participando também das transmissões e dos programas da Rádio Bandeirantes. Bernardão, então vamos lá, cara. Cada um trouxe um conteúdo aqui. Cada um trouxe um conteúdo e eu quero ver qual foi o seu, né? E eu depois vou mostrar qual é o meu. Como eu sempre falo que o convidado tem sempre a preferência, então eu começo pelo seu jogo, Bernardo Ramos. Eu quero ver qual jogo que você separou para me encarar aqui nesse eixo Rio-São Paulo, nesse duelo de gigantes. Bom, vamos lá, Alex. Eu quero falar de uma experiência assim, pessoal também, não só, porque até eu tinha 11 anos na data desse jogo, então, assim, evidentemente, meu senso crítico não era tão apurado assim, mas foi o ano, talvez, que mais me marcou no futebol, tá? Que é 1987. E por que isso? Porque em 1985, o Zico sofreu uma lesão gravíssima no joelho, em agosto, né? Num jogo contra o Bangu, no Maracanã, com entrada duríssima, desclassificante do Márcio Nunes, que jogava, evidentemente, no Bangu, que era treinado pelo Moisés. Moisés foi zagueiro, jogou no Corinthians, inclusive estava no time campeão de 77, e falava, né, que zagueiro bom não ganha prêmio, zagueiro que se preze não ganha prêmio Belfort Duarte. O prêmio Belfort Duarte era uma espécie de prêmio de fair play no futebol brasileiro, né? E nos anos 70, 80 e tal. E aí o Zico sofreu essa gravíssima lesão, que quase o deixou fora da Copa do Mundo de 86. Ele conseguia jogar, eu me lembro que ele voltou num jogo contra o Fluminense, uma vitória por 4-1, que foi o jogo que abriu o Campeonato Carioca de 86. Ele arrebentou com esse jogo, fez 3 gols. Foi a única vez que ele e Sócrates jogaram juntos no Maracanã, inclusive, com a camisa do Flamengo, né? Os dois tiveram muitos problemas de lesão. O Zico vai à Copa do Mundo, o resto é história, todo mundo sabe o que aconteceu, ele perde o pênalti. E aí ele volta, um ano depois, em 87, no jogo contra o Fluminense, bateu um pênalti, fez um gol, empate por 1-1 no jogo em Caio Martins. E aí, rapaz, o Flamengo entrou no Campeonato Brasileiro de 87 e não era cotado entre os favoritos daquele campeonato. Acho que o grande favorito era o São Paulo. E o São Paulo, no primeiro jogo, eu estava no Maracanã, já meteu um 2-0 no Flamengo com 2 gols do Miller no início do jogo. O São Paulo arrebentou com o Flamengo. E eu estava nesse jogo. Meu pai é vascaíno, não é flamenguista, mas me levava aos jogos, ia lá no meio da torcida do Flamengo, se fingia um bom flamenguista, coisa que nunca foi. E, cara, eu jurei para mim, eu chorava muito, Miller, assim, quando perdia jogo eu ficava mal, cara. Muito mal, principalmente pro Vasco. E aí eu jurei para mim mesmo que não ia mais no Maracanã naquele Campeonato Brasileiro. Eu falei, isso aqui vai ser um desastre. E o primeiro turno, de fato, foi. O Flamengo em nenhum momento conseguiu uma campanha digna no primeiro turno daquele Campeonato Brasileiro. Era chamado de Copa União, mas foi o Campeonato Brasileiro, né? As pessoas falam aí, até o Supremo, né?
decretou aí que o Sport é campeão brasileiro, na última instância da Justiça Brasileira, mas quem era, né, como você, eu, torcedor naquela época e acompanhou tudo aquilo, sabia que aquilo era o Campeonato Brasileiro. A CBF não conseguiu organizar, por isso os clubes organizaram uma liga, né, o Clube dos 13, e conseguiram 3 patrocínios lá de $1 milhão cada um, que era uma fortuna na época, na Rede Globo, Varig e Coca-Cola. E aí, cara, assim, eu acabei voltando. O primeiro turno foi horrível pro Flamengo. O Flamengo empatou com o Cruzeiro no Maracanã. Ganhou do Vasco por 2-1, é verdade, com o gol do Zico no último minuto de pênalti, na segunda rodada. O jogo que revelou o Leonardo, lateral esquerdo. Aí, rapaz, no início do segundo turno, o Flamengo jogou contra o Botafogo, Maracanã. Eu tinha um vizinho, ali onde eu morava, que era também, como eu, rubro-negro fanático, da mesma idade que eu e tal. Falou, não, vamos no jogo, vamos no jogo, vamos no jogo. Eu falei, tá bom, vamos, vai. E fomos. E o Flamengo ganhou por 1-0, o gol do Jorginho de cabeça, cara. Falei, opa, isso aqui tá legal. Aí o outro jogo foi contra o Atlético Mineiro, que estava invicto no campeonato, e assim ficou até o final da fase de classificação. O Atlético Mineiro ganhou de 1-0 sobre o Flamengo no Mineirão. Era um time treinado pelo Tele Santana, que tinha João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho, aquele Luizinho, zagueiro da Copa de 82. Lateral esquerdo era Paulo Roberto, Éder Lopes, Vander Luiz, Marquinhos, Sérgio Araújo, Renato Pé Murcho e Marquinho Carioca na frente. Era um bom time esse time do Atlético, embora não tivesse nenhum craque, a exceção talvez do Luizinho e do Renato, mas jogava demais aquele time. E aí o Flamengo foi jogar contra o Palmeiras no Maracanã. E tinha de ganhar aquele jogo, né? Porque como o Galo tinha se classificado em primeiro lugar na primeira fase, tinha vencido o primeiro turno e estava no grupo do Flamengo, se o Flamengo ficasse em segundo, com o Atlético campeão no segundo turno, o Flamengo se classificaria para a semifinal. E foi isso que aconteceu. E aí o Flamengo foi jogar contra o Palmeiras no Maracanã, cara. Foi uma tarde de sábado. Não estava lotado o Maracanã, muito pelo contrário, tinha umas 30 mil pessoas. Eu não revi a ficha do jogo, estou falando tudo de cabeça, porque eu quis me manter fiel à impressão de que estava no estádio, quem estava no estádio. E foi uma das poucas vezes naquele campeonato, Miller, que o Flamengo usou a escalação que ficou célebre do time campeão brasileiro de 1987. Que era Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Esse time jogou junto, acho que umas 5 vezes nesse Campeonato Brasileiro só. Porque os jogadores ali, o Zico principalmente, estava com problema de contusão que ele nunca conseguiu resolver no joelho esquerdo. O Leandro se machucava muito, tinha problema no joelho, até abreviou bem a carreira dele. O melhor lateral direito que eu vi. O Edinho era um jogador que já era veterano, tinha os seus problemas. Então, o Leonardo estava começando, então era um time que mudava muito. E essa foi uma das poucas vezes que esse time jogou junto, cara. E o Flamengo fez 2 gols no segundo tempo. 2-0. Eu não me lembro a ordem. Acho que o Renato fez o primeiro e o Ailton de cabeça fez o segundo. O Renato Gaúcho, Miller, fez chover nesse jogo. Não choveu, mas assim, ele acabou com o jogo. E tinha uma lenda entre os torcedores do Flamengo, é que hoje o futebol mudou muito, né, cara? Mas quando o Urubu, a torcida do Flamengo tinha por hábito soltar o Urubu na arquibancada. Olha isso. A gente tá vendo as imagens desse jogo enquanto você tá falando, tá, Bernardo? Legal. E aí, cara, a torcida do Flamengo, como era praxe, tradição, soltou o Urubu na arquibancada e o Urubu saía voando ali. E se o Urubu caísse no campo, o Flamengo ganhava o jogo. Se o Urubu pousasse no campo. Se ele saísse voando, esquece. Mas, cara, isso é uma crueldade, né? Como é que você entra com um animal, um urubu, cara, vivo, no estádio? Como é que você faz isso, né? Que é um animal que, digamos, não é dos mais digamos, dóceis, né? Mas, enfim, nem dos mais limpos. E esse urubu caiu no gramado. E o Renato Gaúcho até pegou o urubu, tirou do campo, pegou o urubu assim pelas patas, tirou do campo, botou ali do lado e tal. Assim, a torcida veio abaixo, né? Então, acho que aquele jogo simbolizou para mim, cara, no imaginário do torcedor, assim, a minha lembrança hoje, mais de 30 anos depois, 33 anos depois, é de que aquele jogo marcou a nossa arrancada, né? O que não foi necessariamente verdade, porque eu acho que o Corinthians
o jogo contra o Corinthians foi o seguinte: o Flamengo empatou por 1-1 no Pacaembu. Mas jogando muito bem, aliás. Com o Andrade quase fazendo um golaço, dando um chapéu, enfim. Aí o Flamengo arrancou, ganhou do Santa Cruz 3-1 e se classificou para a semifinal. E a minha lembrança é essa, do Renato Gaúcho sendo o melhor em campo, disparado, inclusive na capa da Placar. A revista Placar, para quem não se lembra, era uma revista semanal, né, Miriam? Que acho que saía às terças-feiras da banca. A gente corria para a banca para comprar. E a capa da Placar era o Renato, devido a essa grande atuação contra o Palmeiras, né? O time do Palmeiras, eu tenho lembrança, Miriam, vamos ver se você me ajuda aqui. Era Zete, o lateral direito Ditinho, Márcio Alcântara, Nenê, um dos zagueiros. O lateral esquerdo, eu não me lembro quem é. Acho que jogou o Caçapa de lateral esquerdo nesse jogo. O Célio jogou essa partida, certamente. O Célio que veio da Portuguesa. O Bizu jogou. Meu Deus. Bizu ou Buião, cara? Agora eu não me lembro. Centroavante por ver. Se bobear os dois, porque um era meio ponta direita e o outro era centroavante, né, o Bizu. Então eu me lembro desses caras jogando. Me lembro desse time do Palmeiras aí. Que era um time... O Tato jogou, aquele que veio da Inter de Limeira. Ponta direita. Sim. Formava o ataque com o Quinta, né? Daquela Inter de Limeira campeã em 1986. O Quinta depois... Sim. Aliás, o Quinta era banco desse time do Flamengo aí. Falecido Quinta, que não jogou nada no Flamengo, aliás. Então, foi isso, né? Esse jogo me marcou simplesmente pelo fato de marcar na minha cabeça a arrancada do Flamengo para a semifinal e, consequentemente, para a final e para o título. E o técnico já era o Carlinhos. Lembrando que quem começou dirigindo o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foi o Antônio Lopes. E, como eu disse aqui, o Flamengo fez um péssimo primeiro turno, ele foi demitido. E aí o Flamengo adotou uma solução caseira lá. O Marquinhos vivia lá na Boca Maldita, né? Que é ali um barzinho, um boteco que tem ali na Gávea, do lado ali da arquibancada. Lá ficam torcedores, ex-jogadores, jornalistas e tal, cornetando, né? Ô, Bernardo, eu estava esperando você contar essa história aí, falar até a escalação do Palmeiras. O Palmeiras, de fato, jogou praticamente com esse time aí que você falou, né? Que era o Zete, o Ditinho, o Márcio Alcântara, Nenê e o Gerson Caçapa atuando como lateral esquerdo, porque o Célio, que também jogou de centroavante um pouco mais para frente no próprio Palmeiras, ele jogava como volante também. Ele veio da Portuguesa como volante, mas ele também ele era meio que um coringa, né? Ele podia jogar no meio, podia jogar bom jogador, o Célio, cara. Bom jogador. O time do Palmeiras não era ruim, não. Era um time bom. O Gerson Caçapa era um senhor jogador. Sim. Hoje ele pesa 400 quilos, mas naquela época ele era um cara forte e era tanto um bom volante como um bom lateral, quebrava o galho. Aí, além do Célio, tinha o Lino, que veio do Santos, né? Que jogou no Santos, depois foi para o Palmeiras. O Edu Manga, que foi um dos melhores camisas 10 do Palmeiras na década de 80, o Edu Manga, foi substituído... Foi para o México, né? México, Aí naquele jogo ele foi substituído pelo Juninho, aquele camisa 8 que jogou no Botafogo também, né? O Juninho, número 8, que veio do Botafogo. Aí era o Tato, Bizu e o Mauro Van Basten, que há 400 anos ele é auxiliar técnico no Corinthians hoje, ele é um auxiliar fixo lá, mas o Mauro jogou uma temporada no Palmeiras, jogou a maior parte no Corinthians, mas ele jogou no Palmeiras também, e nesse ano ele jogou bem no Palmeiras, o Mauro, né, fez um bom papel, e o Mauro saiu para a entrada do Ditinho Souza, né, que no decorrer dessa partida acabou sendo colocado em campo pelo então técnico Rubens Minelli. Então esse era o Palmeiras que enfrentou esse Flamengo aí, que depois acabou sendo campeão. Para quem vê o futebol de uma forma, campeão brasileiro. Para quem vê de outra, campeão da Copa União. Aí você fala, para falar desse assunto, que é um assunto muito complexo e que nunca vai ter um veredito, é a mesma coisa do Mundial de 51 do Palmeiras, você pode dar um monte de justificativa de lado a lado, você tem que aceitar as duas, porque, né, cara, você tem argumentos para defender as duas teses. Então, quem foi para a Libertadores representar o Brasil? Realmente, foi o Guarani e o Sport. Então, mas quem foi de fato aquele time que enfrentou os melhores e que foi campeão? Foi o Flamengo. Então, sem até nem tanto abrir essa questão, Bernardo, mas tem os dois lados, né? E esse time aí do Flamengo realmente mereceu
a conquista de 87, até pelo Zico, né, cara? O Zico, para mim, depois que eu conheci o Zico pessoalmente, inclusive, nesse período aí de esporte interativo, né? O Zico foi comentarista até outro dia dos Jogos da Champions e participava de um programa fantástico, né, no esporte interativo. Né? O Noite de Craques, com o Vitor Sérgio Rodrigues apresentando, o Rivelino e o Zico. E eu morava no Rio de Janeiro em 2016, quando eu fui para o esporte interativo, morei um ano lá, e eu convivia com esses caras lá, com o Zico. Então, o Zico é uma figura humana, cara, sensacional. O Zico é um cara fantástico. Então, você acaba até aumentando ainda mais o brilho do que ele fez dentro de campo, depois que você conhece a pessoa. Do mesmo jeito que muitas vezes nós nos decepcionamos com quem a gente admira no seu trabalho, não só necessariamente como jogador, mas em qualquer campo de atuação, né? Poxa, você admira aquela pessoa, aí depois você fica sabendo que ela não é aquilo que você imaginava, você fica, no mínimo, chateado, né? Decepcionado, frustrado, enfim. E o Zico não, cara. O Zico eu sempre achei um grande craque. Antes, eu era criança e torci desesperadamente para o Zico jogar a Copa de 86, né? Em virtude justamente daquela entrada do Márcio Nunes, né? Em 85, ele fez de tudo para poder jogar a Copa de 86, foi baleado para a Copa, né? E acabou ainda, coitado, perdendo aquele pênalti contra a França, né? Isso aí marcou muito a minha vida, porque eu era adolescente, tinha no futebol uma das coisas que mais assim me prendia. Então, o Zico foi um cara também importante para minha vida, sobretudo como torcedor da seleção brasileira, que naquela época a gente torcia muito mais do que torce hoje. Acabou o encanto, definitivamente. Eu falei isso numa live ontem, Miller. Eu torcia pela seleção brasileira. Depois que eu cobri a seleção com mais intensidade, né? Ali na primeira era Dunga, entre 2006 e 2010, ali eu parei de torcer para a seleção brasileira. Eu posso dizer que eu parei, porque você vendo ali de perto, você fala, não, tem várias coisas ali com as quais eu não concordo, e num dia pertinente a gente pode até falar sobre isso. Mas, Miriam, vale lembrar, assim, só para fechar aqui a qualidade desse time do Flamengo, só um jogador desse time não jogou na seleção, foi o Ailton, que era um bom jogador. E que ainda assim era bom jogador, eu lembro. Isso, fazia gol pra caramba. Ele fez o gol do título do Grêmio, né, em 96, contra a Portuguesa. Contra a Portuguesa, Jogou no Fluminense, no Botafogo. Excelente jogador. Então, todos os outros, não só titulares. O Aldair era a reserva desse time, foi para a seleção brasileira também. O Nunes era a reserva desse time. Então, você tinha também um banco forte, cara. Eu lembro que o Flamengo trouxe o Enágio, que era bom jogador, jogou, veio de Pernambuco, veio da Bahia de Pernambuco. O Luiz Henrique, cara, estava nesse time, que veio da Catuense da Bahia. Luiz Henrique, que depois jogou na França, no Fluminense, na seleção brasileira, no Palmeiras também. No Palmeiras. Então esse time era, mas ainda não desconhecido, né? Esse time era bom demais, cara. Esse time. Muito bom. Né? Muito bom, muito bom. Falando desse Flamengo e Palmeiras dessa época aí, não muito longe desse dia que você trouxe, né? Foi um pouquinho depois, teve o jogo que o Zete quebrou a perna, né? Que foi um ano depois. Um ano depois, foi em 88, e a gente, de repente, em breve nós traremos aí aqui no nosso canal aqui esse jogo, porque tem muitos detalhes, né, interessantes daquele momento, regulamento da competição. Né, eu nunca ouvi falar desse jogo. Eu sei, mas eu vi. Nem sei que existe. Bom, um dia a gente fala sobre ele, não precisa ser hoje não, fica tranquilo, viu, Bernardo? Hoje a gente se limita a falar desses dois que a gente escolheu, mas era uma seleção, realmente era uma seleção. E agora você quer que eu apresente o meu jogo, Bernardo? Vamos nessa. Só para lembrar, o Miller, que esse time do Palmeiras que ganhou do Flamengo nos pênaltis, o regulamento era assim, né? Terminava empatado aí para os pênaltis. Empatou 1-1 esse jogo. Tinha um camisa 10, rapaz, que me marcou. Eu tava no estádio esse dia aí. O Bandeira. Nossa. Me marcou também. Negativamente, pelo jeito, né? Vou te falar, viu, Bernardo? Cara, olha, essa bandeira aí eu quero nunca mais ver tremulando, né? Coitado, hoje ele deve ser uma boa pessoa, né? Nunca mais tive notícia do Bandeira, mas naquele dia eu queria ver a bandeira enrolada e jogada longe, né? Lembra aquelas bandeiras que eram queimadas no estádio? Quando o time perdia, muita gente queimava a bandeira, né? Tinha sempre aqueles fogos, aqueles fogos na arquibancada, enfim, né? Realmente foi complicado aquele dia. Ô, Bernardo Ramos, então assim, já que você trouxe uma lembrança
positiva para a nação rubro-negra, né? Aliás, só um parênteses aqui, Bernardo. Eu acabei entrando aqui no negócio porque o Twitter é muito engraçado, né? Eu sou muito sarcástico, eu gosto de fazer brincadeira, piada, ironia. E claro que ninguém é obrigado a compreender muitas vezes a sua ironia, porque você não vai fazer com que as pessoas te conheçam mais a fundo, você não pode querer que todo mundo saiba que ali você está brincando, afinal de contas o Twitter ele não dá muita margem para você explicar, você tem aquela limitação de caracteres e você tem que dar sua mensagem, seu recado ali, né? Mas eu sei disso, estou acostumado e faço às vezes até para dar uma espetadinha, dar uma provocada, só para ver a temperatura e provocar, né? E aí o Jorge Jesus foi embora, né? E aí eu vi a postagem do Benfica dando boas-vindas para o Jorge Jesus. Aí eu retuitei com um comentário, né? Falando, puxa vida, Jorge Jesus, boa sorte, muito obrigado pelo que você fez para o nosso futebol, seus ensinamentos serão eternos. E para deixar o Benfica mais forte, eu sugeriria que você levasse alguns craques do nosso Mengão, leve o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, reforce o seu Benfica, que agora é nosso. Eu fiz lá, nossa, cara, mas o que só faltou o nego do Flamengo ali, torcedor do Flamengo, fazer uma busca em São Paulo para ver se me achava para me pegar, cara, porque o que eu li de impropérios depois desse tweet, eu vou dizer um negócio, essas redes antissociais aí, sobretudo o Twitter, ela dá margem para isso mesmo, e quem não está preparado para ler um monte de coisa, sente o golpe e vai embora, viu, Bernardo? Mas digamos que você fez por onde, né, meu amigo? Eu sei, mas eu não imaginava que a dor do flamenguista seria tão grande como eu percebi depois desse tweet. Depois até me arrependi, mas aí também não adiantava pagar, porque eu não apago. Posso falar uma coisa? Mal comparando aqui o que aconteceu, o que representou essa saída dele, mal comparando, tá? Mas assim, eu estou tentando buscar uma experiência que corresponda ao palmeirense. Foi quando, em 94, foram embora Sampaiozinho e Avaí. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, depois do bicampeonato. O mesmo time. Yokohama Flugels do Japão. Foi realmente uma dor muito grande para o palmeirense. Agora voltou, tinha caído o áudio. Voltou. Foi uma dor muito grande para o palmeirense essa, né? Agora, eu acho que as circunstâncias fizeram com que o torcedor, apesar de triste, não se revoltasse com a situação, porque compreendeu. O torcedor compreendeu que, naquela época, em que no Brasil não se pagava os salários que se paga hoje para qualquer pé de rato aí, né? E eles tinham a oportunidade num futebol japonês que estava crescendo demais, que estava virando ali uma febre, que grandes craques estavam indo, né? O Zico fazendo história no futebol japonês também, né? E o nome do futebol brasileiro lá ficando cada vez mais forte, mais em evidência. Então, o palmeirense ficou triste, eu me lembro que a gente ficou muito triste, mas não revoltado, só triste por perder, ao mesmo tempo, grandes nomes. Mas eu acho assim, existem as duas correntes do Flamengo, e me lembro também que o Luxemburgo saiu em 94 para assinar com o Flamengo, aí deve ter sido mais doído. Pior. Mas assim, tem as duas correntes entre os torcedores do Flamengo, aqueles que acham que o Gesualdo foi um traíra, não sei, o Gesualdo não, perdão, o Jorge Jesus foi um traíra, tal, e aqueles que acham que é normal, eu sou daqueles que acham que foi normal. Ele recebeu uma proposta melhor de trabalho no país dele, um país livre da pandemia, que é a situação muito diferente do Brasil. Ele estava sozinho aqui, cara. Então, o contrato de 1 ano, sabe? Tava claro que ele ia embora em algum momento. Cara, o Benfica, o clube no qual ele teve o melhor desempenho na carreira, pagando os tubos de dinheiro, ele foi, cara. Eu não condeno, é uma escolha dele. Ô, Bernardo, a gente já está com imagens aqui no nosso Eixo Rio-São Paulo, aqui no meu canal do YouTube, do jogo que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho, né? No dia 8 de dezembro de 1979, eu estava há 19 dias de completar 5 anos de idade. E eu fiz questão de trazer esse jogo para nós aqui, porque esse é o primeiro jogo do Palmeiras que eu me lembro até hoje, né? Eu sei que eu já tinha visto outros jogos do Palmeiras na televisão, com aquela idade que eu tinha, 4 anos, 3, 4 anos,
se não me engano, eu até já tinha sido levado ao Parque Antártica na época, né, ou ao Palestra Itália, pelo meu pai, pelo meu avô, enfim. Mas eu não me lembro, eu não tenho memória. A minha primeira memória de ver um jogo do Palmeiras, assim, e que me marcou, foi esse, né? Repito, pela minha idade. E esse jogo passou ao vivo na televisão. Se não me engano, foi até com a narração do Silvio Luiz, se não me engano. Mas não tenho certeza, eu acho. E foi um jogo que me marcou porque, assim, eu sabia, na minha inocência de quase 5 anos de idade, que o Flamengo tinha um timaço, né? O Flamengo era um dos postulantes ao título brasileiro de 79. Tanto é que, um ano depois, acabou construindo a sua caminhada para ser campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, enfim. Então, o Flamengo já tinha uma base sensacional e chegou àquela fase do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Campeonato Brasileiro mais inchado da história, né? Aquele Brasileirão de 79 começou com 94 times, um absurdo, né? E de 94 equipes, 16 chegaram à terceira fase. E aí o regulamento fazia com que desses 16 clubes se formassem 4 grupos de 4, inclusive no grupo do Palmeiras e do Flamengo tinha, olha só, Comercial de Ribeirão Preto e São Bento de Sorocaba. E desses 4 times, um sairia para a semifinal. E esse jogo aí fez com que o Palmeiras chegasse à semifinal do Campeonato Brasileiro de 79 e depois fosse eliminado pelo Inter do Falcão, que o Inter acabou sendo campeão brasileiro. Né? Ô, Alex, só parênteses aqui, Corinthians, São Paulo e acho que o Santos não disputaram esse Campeonato Brasileiro por problema de calendário. Também. Né? Não, era uma várzea, que aquela época o calendário do futebol brasileiro, a gente fala de hoje, mas era muito pior em relação a isso, né? Aí eles fizeram uma bagunça, depois arrumaram lá uma taça de prata, tinha uns negócios para depois quem ganhasse. Era muita politicagem, era muita coisa assim que tinha nos bastidores que a gente não sabia, não tinha muito conhecimento. Mas, de qualquer forma, o que a gente via, o que ficava aos olhos do torcedor, era isso, que era um absurdo. Imagina, o Campeonato Brasileiro com 94 times, quer dizer, qualquer um daqueles 94 podia ser campeão brasileiro daquele ano, né? Então é um negócio muito louco. E aí o Palmeiras foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo já do Zico, né? O Flamengo com uma certa pressão, porque tinha um bom time. E o último campeão brasileiro, que era do Rio de Janeiro, tinha sido o Vasco em 74, né? Então já fazia 5 anos que um carioca não ganhava o título brasileiro. E o Flamengo tinha ali, se sentia em condições de ganhar. Recebendo um Palmeiras no Maracanã, com estádio lotado, né? Mais de 112 mil pessoas estiveram no Maracanã nesse dia. E ninguém esperava que aconteceu o que de fato aconteceu, né? O Palmeiras com um time muito mais modesto tecnicamente, embora tivesse grandes jogadores, mas se a gente comparar time por time, o Flamengo era melhor. Pelo menos na minha opinião, vendo as duas escalações, a gente pode até dar rapidamente aqui as escalações dos dois times e fazer uma rápida comparação. Não precisamos fazer aquele mano a mano, aquela coisa, mas falando das escalações dos dois, acho que a gente pode chegar a essa conclusão. E o Palmeiras mete 4-1 no Flamengo, dentro do Maracanã. Foi um show do Palmeiras, né? E o próprio Cláudio Coutinho, que era o técnico do Flamengo, depois do jogo, na entrevista, falou que estava surpreso, claro, mas que foi merecido. Quer dizer, quando um técnico do time derrotado por 4-1 em casa, né? E no caso o Flamengo no Maracanã lotado, fala que foi merecido, é porque não foi um 4-1 por acidente, por erros de arbitragem, por nada, né? O Palmeiras realmente foi inteligentíssimo. E esse jogo, Bernardo, fez com que o Tele Santana, que era o técnico do Palmeiras, chegasse à seleção brasileira e, posteriormente, ele comandasse a seleção na Copa de 82. Então, esse jogo marcou muito a minha vida. Não foi, então, simplesmente uma escolha aleatória. Igual você teve um motivo especial e pessoal para trazer o jogo de 87, né, do Flamengo contra o Palmeiras, eu tive esse por ser o primeiro que eu lembro e pelas circunstâncias, e não só por ser o primeiro que eu lembro. Talvez eu me lembre desse porque ele foi especial em todo esse aspecto, e meter 4 no Flamengo no Maracanã nunca foi fácil, nunca foi, nunca vai ser, e não é, né? Você conta nos dedos quantas vezes o Flamengo tomou de 4 no Maracanã. Então foi realmente um jogo inesquecível. A lembrar, o Jorge Mendonça fez 1-0 no primeiro tempo, aos 11 minutos. Aí no segundo tempo aconteceram os outros gols, né? O Zico ainda empatou de pênalti aos 9 minutos. Isso. E aí depois só deu Palmeiras. Aí o Carlos Alberto Seixas fez 2-1. O Pedrinho, lateral esquerdo, que jogou no Vasco também, fez 3-1. E o Zé Mário, atacante, que depois virou treinador, fez 4-1 aos 45 do segundo tempo.
como a gente costuma dizer, fechando a tampa do caixão do Flamengo, né? E o Palmeiras vinha de um vice-campeonato brasileiro em 78, perdendo a final para o Guarani. Então, em 79, tinha ainda aquela coisa de se recuperar, de tentar o título, e chegou até a semifinal do brasileiro. E o Ademir da Guia tinha parado fazia pouco tempo. Então, assim, o Palmeiras estava num processo ali de reconstrução também, de buscar novos talentos, e tinha o Jorge Mendonça no meio-campo, como um maestro. Eu sempre fui muito fã do Jorge Mendonça, lamento o fim que ele teve, pela forma que foi, né, entregue às bebidas, enfim, foi realmente muito triste, né? Mas esse jogo e esse time aí me marcou demais, viu, Bernardo? Cara, esse time do Palmeiras, se as pessoas. É claro que é uma coisa atípica, principalmente aquele time do Flamengo, que não era o Flamengo ainda, né? Que seria campeão mundial. Né? Um time que Sim, passaria não por é. algumas mudanças. O Leandro demoraria ainda para jogar nesse time, o Moser não estava nesse time ainda, o Nunes, quer dizer, haveria muitas mudanças ainda, né? O goleiro era o Cantarelli. Você quer a escalação do Flamengo aqui, rapidinho? Eu te passo Cara, aqui para a eu gente acho que eu relembrar. lembro de cor esse time aí. Então vamos lá. Ver se Cantarelli, Toninho, Manguito, era o... Peraí, não fala não. O zagueiro Dequinha, Isso. Júnior, Júnior. Carpegiani, Adílio Zico, Tita, Cláudio Adão e Júlio César? O Júlio César, não, jogou o Reinaldo nesse jogo. O Reinaldo, tá. O Reinaldo que fez o primeiro gol do Maracanã com os novos placares no jogo contra o América em 79. Exatamente. E o Carlos Henrique entrou no lugar do Reinaldo nesse dia, né, pelo Flamengo, e o Beijoca acabou prejudicando um pouquinho o Flamengo, porque ele entrou no lugar do Adílio e foi expulso rapidinho, da cotovelada no Baroninho e foi expulso de campo. Né? O Baroninho. Mas ali o jogo já estava perdido. O Baroninho jogou muito esse jogo, tanto que ele foi pro Flamengo depois. O Baroninho é reserva do time campeão mundial. Ele foi pro Flamengo. O Palmeiras tinha uns caras bons, cara. O goleiro Gilmar era bom. Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi e Pedrinho. Pô, Polozzi, senhor jogador, Pedrinho. Sim. Reserva do Júnior na Copa de 82. Sim, sim. Aí o meio-campo tinha Pires, Mococa e Jorge Mendonça. Era um belo meio-campo. Porra! Era um belo meio-campo. E o ataque tinha o Jorginho, né, que foi crescer no time do Palmeiras um pouco depois, mas já era um belo jogador. O Putinati, né? Exato, Putinati. E aí tinha o César, que não era mais o maluco, era o César, que é carioca, inclusive, é o outro César, um moreninho, que jogou ali no Palmeiras. Inclusive, ele é pai do Júlio César, lateral esquerdo, que jogou no Fluminense muito tempo agora, nos últimos anos. A mulher dele vive lá no Palmeiras, vive no clube. Ela é sócia do Palmeiras. Joga vôlei. Exatamente. E o Baroninho, então era Jorginho, César e Baroninho, né? Então esse era o time do Palmeiras comandado pelo Tele Santana, que chegou à semifinal, perdeu no Morumbi por 3-2 para o Internacional e depois empatou no Beira-Rio. Você vê como o Palmeiras não era de se jogar fora, né? Acabou perdendo em casa por 3-2 para um senhor time do Inter, né? Que não foi à toa que foi campeão brasileiro, e no Beira-Rio arrancou um empate, quer dizer, se faz um golzinho lá, de repente a história poderia ser outra, mas enfim, esse foi o desenrolar do Campeonato Brasileiro de 79, que depois teve Inter e Vasco na decisão, e o Inter foi campeão. Então, esses 4-1 aí do Palmeiras sobre o Flamengo, eu escolhi a dedo para estrear aqui o nosso eixo Rio-São Paulo no meu canal do YouTube. Você vê que, curiosamente, Bernardo, eu não sei se você escolheu esse de 87, porque também era o Palmeiras do outro lado e você quis me dar uma cutucada, mas eu não escolhi esses 4-1 porque você é flamenguista para te dar uma cutucada, porque, de fato, foi o confronto entre um time paulista, no caso o meu, né, que são os que mais me marcam, embora eu vá trazer outros times paulistas aqui também nos próximos episódios, mas para mim, coincidentemente, em relação a você e o Flamengo, foi o Flamengo o protagonista do outro lado. Se esse dia tivesse sido 4-1 para o Palmeiras contra o Vasco, talvez eu trouxesse ele aqui. Então eu não trouxe porque era o Flamengo, eu trouxe porque foi ali a circunstância da minha vida que fez com que esse jogo fosse especial, né? Eu acho que é legal, o Alex, a gente até trocou uma ideia sobre isso, né? Mas assim, tem vários jogos entre paulistas e cariocas super relevantes. Tem final de Mercosul, tem final de Campeonato Mundial. Tem aquela virada espetacular na Copa do Brasil, do Palmeiras sobre o Flamengo, no Parque Antártica também. Assim, esses jogos já são muito batidos, né?
O pessoal já reviu. Ainda mais nessa época da pandemia, o pessoal já reviu essas partidas. Exato. Então, eu acho legal a gente, de repente, trazer um jogo que, pô, muitas vezes a galera que está aqui no YouTube nem sabe que esse jogo. Quer dizer, sabe que existiu, está lá na ficha, mas não sabe das circunstâncias, do contexto daquela partida naquele momento, né? Eu queria agradecer aqui muita gente. Eu estou aqui aberto, eu estou olhando às vezes para o lado, Bernardo. Não sei se você está percebendo que às vezes eu olho para o lado assim, porque eu estou com o chat aberto da nossa live aqui no YouTube. Então, o Fábio Flório, a Luzia Begali, a Elis, o Gotti Goncer, Maria Bernardetti, quem mais aqui? O Fábio Silva, muita gente, Tom Santos, o Éder Neto, lá de Anápolis, Goiás, Celice Ferreira, o Paulo Joabni, o Elian Bianchi, grande Chumbinho, tá aqui acompanhando. O Chumbinho, que é um militante ferrenho ali a favor do Bolsonaro, ele vai em Brasília. O Chumbinho realmente é demais. Em São Roque ele faz chover. Ele é de São Roque, que é onde eu moro, o Elian. Obrigado aí pelo carinho, viu, Elian? Muita gente chegando aqui, ó. O Fábio está chegando aqui também. Eu quero agradecer muito as pessoas que nos acompanham, que entram no chat, né? Porque tem muita gente que assiste, que vê um pedacinho, pelo menos, da live, mas não manda comentário. Então, a gente agradece quem manda comentário, porque efetivamente participa, né? E faz com que tenha ainda mais sentido qualquer tipo de trabalho que a gente realize. O Adriano Matiaso, a gente fala das pessoas, as pessoas começam a mandar comentário, né? Adriano Matiaso, obrigado aí pela presença aí, pelo carinho também, acompanhando o nosso eixo Rio-São Paulo no meu canal do YouTube, o Marcos Tadeu de Tapetininga, né? E tem muitos palmeirenses de cabeça inchada que eu tô vendo aqui, ó, dor de cabeça, não sei o quê, porque ontem realmente foi um negócio complicado para o Palmeiras, que está numa fase terrível em se tratando de derby, né? Não é o nosso assunto aqui, Bernardo, mas como a gente já está se encaminhando para o finalzinho aqui do nosso eixo Rio-São Paulo, dá um pitaquinho só, né? Porque, afinal de contas, você está aí na Bandeirantes, eu estou aqui, daqui a pouco eu estou indo lá para a Rádio 9 de Julho. Olha aqui, ó. Eu vou falar disso aqui, mas antes o Marcos Tadeu está falando assim, ó, ouvi o Bernardo dizer em São Paulo que ele gosta do Palmeiras. Eu queria saber se realmente ele torce para o Palmeiras em São Paulo. Muitas felicidades. Está falando aqui o Marcos Tadeu. Olha, eu não vou falar que eu torço, porque eu acho que você não, no mesmo país torcer por dois times é uma coisa meio estranha. Embora aconteça com um dos melhores jornalistas da história desse país, que é o Carlos Zaidan. Ele tem 3 times aqui no Brasil. Mas, cara, Santos, Botafogo e Atlético. Mas assim, o que aconteceu, se eu puder contar brevemente aqui... Conta, lógico, claro, vamos lá. Eu cheguei em São Paulo em 1992. Eu morava nos Estados Unidos e vim para cá. Fiquei 1 ano nos Estados Unidos e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para São Paulo. Minha família voltou para São Paulo. E o colégio no qual eu entrei, ali em Higienópolis, eu caí numa classe que tinham vários torcedores do Palmeiras. E o meu melhor amigo, cara, e foi uma forma de eu me enturmar, foi o futebol. A gente começava a conversar com futebol e tal, eu comecei a me enturmar e o meu melhor amigo era sobrinho de um diretor do Palmeiras. Talvez até você o conheça, Antônio Carlos Mórbio, já morreu. Conheci. Foi diretor da base, o pau de bigode, o gordão, né? Infelizmente já nos deixou. E aí comecei no jogo, como eu gostava muito de futebol, comecei direto nos jogos do Palmeiras. O primeiro que eu fui foi o 1-0 naquele quadrangular semifinal do Campeonato Paulista de 92, gol do Evair, de falta contra o Corinthians. Choveu naquele dia. E depois fui nas finais contra o São Paulo. Cara, foi muito jogo. Fui na final contra o Corinthians, nas duas, em 1993. Então, eu aprendi a ter um carinho ali, sabe? Por isso que eu fiquei muito chateado com aquela história que eu te contei no início, né? Sobre ter sido ameaçado ali e tal. Porque, cara, eu sempre me relacionei de uma forma muito carinhosa. O Palmeiras representa o acolhimento, de certa forma, que eu recebi em São Paulo. Embora eu seja torcedor do Flamengo, não imagina. Assim, Palmeiras eu respeito todos os times, cara. Para responder a pergunta aí do Marcos Tadeu, né, que mandou essa pergunta no chat aí, nos comentários da nossa live, eu atesto, Marcos Tadeu, porque os anos que eu trabalhei ao lado do Bernardo Ramos no Grupo Bandeirantes, na extinta e saudosa Bradesco Esportes FM também, a gente conversava muito, né, fora do ar, e o Bernardo sempre demonstrou para mim o carinho pelo Palmeiras, né, então isso é verdade, e a gente
A gente tem uma noção, embora ele tenha razão, tirando o Zaidan, que é um fenômeno em todos os aspectos, né? Ele é uma exceção aí do nosso planeta, né? Uma das exceções do nosso Eu planeta. também O Zaidan é uma acho, cara, figura ele é um dos seres humanos mais elevados. Né? Ele é exato. especial. Claro que tem defeitos porque é ser humano, mas são defeitos que ele consegue, pelo menos, não transparecer de uma forma brilhante. E o Bernardo sempre fala do carinho do Palmeiras. E a gente, para medir isso, a gente pode pensar assim: eu tenho um carinho eu torço muito por um time e tenho um carinho por aquele outro. Muito normalmente de outro estado, né? É difícil você ter um carinho pelo Corinthians sendo palmeirense e vice-versa, né? Você tem um carinho por algum outro time de um outro estado. É só você medir assim: se esse time enfrentar os outros rivais, se claramente você vai torcer por ele, né? Então, por exemplo, para o Bernardo falar isso é porque quando o Palmeiras enfrenta Corinthians, São Paulo e Santos, ele vai sempre torcer para o Palmeiras ganhar. Então, se essa resposta for positiva, é porque é verdade que o Bernardo tem esse carinho pelo Palmeiras. A não ser numa eventualidade que Palmeiras e Flamengo estejam brigando por um título e o Palmeiras, se o Palmeiras perder, o Flamengo é campeão, é óbvio que ele vai torcer para o Palmeiras perder contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra quem quer que seja, né? Mas uma linha geral, né? Num campeonato estadual, por exemplo, um regional que não dói nada, né? Eu, por exemplo, se eu tenho um carinho pelo Vasco, quando o Vasco enfrentar o Botafogo, o Fluminense e o Flamengo, eu vou sempre torcer pelo Vasco. É só um exemplo que eu dou. E é isso que acontece com você, Bernardo? No Paulistão, quando o Palmeiras enfrenta os outros grandes, você torce mais para o Palmeiras? Assim, não é uma questão de torcer, gritar gol, não é isso. Não, claro. Mas, sem dúvida, cara, assim, vale lembrar que eu estou há mais tempo em São Paulo do que eu morei no Rio. Faz 28 anos já que eu estou em São Paulo. Então, assim... Por isso que eu falei que você é o carioca mais paulista que eu conheço, porque eu sei da sua história. Eu amo São Paulo. Aqui é a cidade que me recebeu, me acolheu, me deu oportunidade. Claro que eu fui atrás delas também, elas não caem só no seu colo. Mas, cara, que me deu todas as oportunidades. Foi aqui que meu filho nasceu. Então, cara, eu tenho uma ligação muito forte com São Paulo. Eu morei muito tempo ali no bairro das Perdizes, né, Miller? Então, cara, na Caraibas ali, que é na cara do gol, literalmente. Sim. Então, sim. Meu pai é sócio do Palmeiras, e, enfim, não tinha como, né? O Igor Mendonça, o Bernardo, ele está perguntando aqui: o que fez a seleção brasileira perder o encanto, na sua opinião? Jogadores que não demonstram tanto interesse, os mandos e desmandos da CBF ou a arrogância de ambos, jogadores e instituição? Ou nenhuma dessas, ou uma outra questão. Assim. Eu não consigo falar de arrogância de jogador. Acho que o jogador está na dele. Eu vou explicar, Miller, assim, o que aconteceu em linhas gerais, para resumir a minha questão com... Cara, você sabe disso, Miller, eu sempre gostei demais de Copa do Mundo, da história das Copas. Eu sei. Sempre me debrucei muito sobre isso, sabe? Mas a partir do momento que a Copa do Mundo virou uma mera politicagem e que ela passou a ter 32 equipes e que aí você tem jogo ruim pra caramba toda a Copa do Mundo na primeira fase, você tem vários jogos ruins por causa disso, desse inchaço, que vai ainda aumentar, né, para a Copa de 2026, vai para 48. E aí o futebol de clubes, em contrapartida, principalmente de primeiro escalão na Europa, ele se organizou mais. A Champions League virou uma competição hoje, para mim, mais competitiva do que a Copa do Mundo, de fato. Então, meu interesse pela Copa do Mundo não caiu, mas assim, a Copa do Mundo já não me encanta tanto e a Champions League, em contrapartida, me encanta demais. E ele falou aí, o Igor, sobre desmandos da CBF, sim. Arrogância de jogador, cara, nem acho que seja isso. Acho que o jogador, assim, o cara ganha milhões nos seus clubes, né? É num período, geralmente, em que ele está com a seleção, em que ele estaria de férias ou de folga, e o cara joga na seleção. E muitas vezes com um treinador pior, muito pior do que aquele que ele tem no clube dele. Pô, o Fernandinho treina com o Guardiola, cara. Vem aqui pro Brasil para treinar, sabe? Tomou 7-1 na cabeça com o Filipão, e aqui no Brasil é odiado por causa disso. Eu não posso concordar com isso, entendeu? Então, eu dou um desconto para o jogador, sim. Eu acho que o futebol de clubes hoje é muito mais importante que o futebol de seleção. Eu também acho. Muito bem, Bernardo Ramos, você já começa, então, desde já, a preparar o próximo duelo de gigantes para a próxima quinta-feira. Vamos pensar aí num paulista contra um carioca muito legal. Eu já vou começar a pensar. Já tenho em mente aqui mais ou menos o que eu vou fazer. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não pensar no mesmo jogo. Senão os dois trazem o mesmo jogo, aí a gente acaba desperdiçando uma oportunidade. A gente conversa antes. Você tem a certeza que o próximo jogo já está na minha cabeça.
É impossível a gente pensar nesse mesmo jogo. Não estou subestimando a sua... Longe disso. Mas, assim, é que é um jogo bem obscuro. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a gente... a gente aqui estabelece as regras com o programa no ar. Esse jogo necessariamente tem que ser vitória de um carioca ou não precisa? Não precisa. Não Boa. precisa. Boa. Não precisa, que às vezes tem... ou tem empates que são também marcantes, ou tem mesmo o que marcou para você foi uma derrota de um carioca, Isso. enfim, Beleza. não tem problema. Não tem problema, a gente vai em frente aqui, porque eu também tenho muitos jogos marcantes na minha vida de vitórias de cariocas sobre paulistas. Mas é bom a gente... Então, se você trouxer... Então, vou combinar uma coisa assim. Se esse jogo que você está pensando for um jogo que tem a vitória de um time paulista, ou que o time paulista se saiu melhor nesse jogo, eu vou pensar em um dos que eu tenho na minha cabeça também, de uma vitória de um carioca sobre um paulista. Nem que a gente tenha que chorar as pitangas aqui. Não, esse jogo o Carioca levou a melhor, fica tranquilo. Levou a melhor? Então tá bom. Então eu vou só pegar pra um que... adiante, que eu tava pensando aqui, eu fiz uma confusão, levou a melhor. Muito bem. O Éder tá... O Éder tá falando assim, 2-0... Fala aí, grande freguês. Você tá bravo no Twitter, eu tô bravo no Twitter. Entra um pouco naquilo que a gente conversou no começo, né? Poxa, você é palmeirense, então você só vai falar bem do Palmeiras. Pelo contrário, quem abrir minhas redes sociais de ontem para hoje, vai ver o que eu escrevi no meu Twitter, vai ver o que eu pus no Instagram. Cara, a gente às vezes é muito mais exigente, cobra muito mais o nosso próprio time do que fala do time dos outros. Lógico, isso é normal. Então, assim, você vai falar bem do seu time? Não vou, cara. Pelo contrário, às vezes o time ganha de 2-0, você fala, 2-0, boa vitória, mas aquele cara não dá mais. Então, assim, você sempre vai dar um pitaquinho torto aí no negócio, aí, daquela cornetada básica, até para fazer jus à fama de amendoinzeiros que nós temos aqui como bons palmeirenses, meu caro Bernardo Ramos. Valeu, Bernardão! Valeu, Miller. Pô, foi legal pra caramba esse papo aqui. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, quem nos assistiu aqui, né? Acho muito legal essa iniciativa. O Miller é um cara muito criativo, pensou num quadro aqui que eu não tinha pensado e, cara, eu acho que vai dar super certo. Se inscreva no canal do Alex Miller, porque tem coisa de qualidade. Ele é um cara que sabe tudo, é um cara puta no comunicador. E, putz, para fechar aqui, até eu fiquei com raiva do Zé Rafael ontem. Vamos lá. Se eu falar de que eu fiquei com raiva hoje, o pessoal não vai mais ouvir meu programa na Rádio 9 de Julho, que começa às 18 horas. Eu estou daqui a pouquinho, eu saio daqui de São Roque, chego em São Paulo, vou para o estúdio da Rádio 9 de Julho, das 6 às 7 da noite, para fazer o Esporte 9, que também é transmitido ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Então, quem está aqui agora, saiba que, além de você se inscrever e ativar as notificações, todos os dias, de segunda a sexta, tem o Esporte 9, sempre com a companhia dos ouvintes e também dos meus amigos do peito, o Pablo Milanini, o Wilson, o Robinho e o Paulinho, que me ajudam aqui, que são os meus braços direito, esquerdo, pé, mão, cabeça, tudo, sobretudo na questão digital aqui, que eu sou um analfabeto funcional, e eles praticamente estão me ajudando a construir esse canal do YouTube, com algumas coisas diferentes, né? Colocando imagens de jogos, GC, arte, divulgação, coisas que eu sempre achei muito lindo de ver, mas que eu nunca pensei nem como começar a fazer. E aí, de repente, surgiu, estou com eles na Rádio 9 de Julho, no Esporte 9, aqui no meu canal do YouTube, e eu agradeço sempre esse carinho aí, a dedicação deles para fazer um produto melhor ainda para quem nos acompanha. E o Bernardo Ramos também com seu canal no YouTube, Bernardo Ramos. Eu saquei, viu, Bernardo? Você queria ver primeiro como é que ia ser a primeira edição do Eixo Rio-São Paulo? Porque se não fosse legal, você não ia falar assim, na próxima eu vou espelhar no meu canal também. Agora você pensa aí, vê se espelha no seu canal também na próxima quinta-feira. Cara, eu nunca aceitei nenhuma proposta de trabalho tão rapidamente. Lembro que você mandou mensagem para mim faz uma semana à noite, à noitão já. Pô, isso tá que eu não tenho dinheiro, hein? É só amizade, então, imagina se só amizade, dinheiro. Cara. Você falou que tá fechado, irmão. Pô, eu tô amarradão de fazer isso aqui. Valeu, Bernardo. Grande abraço, foi uma alegria para mim, adorei também. Na quinta-feira, a partir das 2h30, se Deus quiser, a gente volta com a segunda edição do Eixo Rio-São Paulo aqui no canal do YouTube. Beleza, Bernardão? Beijo pra você, para todo mundo, Alex. Um prazer. Saudações. Grande abraço da minha parte. Tchau. Até daqui a pouco.